Primeiramente, para a gente iniciar o Auto Landscape, a gente vai clicar no ícone do Away Land Office 2018. Nessa aba de programas, a gente vai selecionar o programa que a gente quer abrir, e no caso é o Auto Landscape. A gente vai clicar. Nota que a barra de ferramentas do Auto Landscape ela fica na parte superior da tela. Tá? Essa é a barra do Auto Landscape porque ele é um plugin do AutoCAD. Então, vai ser necessário agora que a gente abra a área de trabalho do CAD. Para isso, a gente clica em algum ícone de inserção de itens, como esse que eu cliquei, e ele vai perguntar se deseja abrir uma janela do CAD. O nosso CAD aqui da demonstração é o 2014, mas pode ser qualquer CAD a partir do 2010. E nessa tela que abre, a gente tem que sempre clicar na opção Load, que é para carregar os arquivos de configuração do programa. Feito isso, a gente pode abrir um projeto já previamente desenhado no CAD. Aqui nós já temos o paisagismo realizado em grande parte do terreno, e a gente vai fazer agora o paisagismo nesse canteiro, nesse jardim de inverno desta edificação. Tá? Então, conhecendo melhor a barra de ferramentas, o primeiro ícone é justamente o filtro de seleção e de buscas dos itens. Tá? Então, aqui a gente tem a listagem de todos os itens, a gente clica sobre eles para selecionar, e o filtro de buscas, que filtra por tipo, por ambiente, o uso, a origem da planta. A gente consegue também criar um filtro de favoritos, então a gente consegue selecionar a espécie favorita que a gente utiliza mais. Esse mesmo filtro vale para os mobiliários, vale também para todos os pisos, tá? A gente consegue buscar, pesquisar, e para divisores também. A gente consegue refinar essa busca antes de inserir o item. Então, também, além disso, a gente tem essa aba de catálogo. Na aba de catálogo, o filtro de buscas é igual, né, bem parecido, porém, ele vai trazer as especificações de cada item, seja planta, mobiliário, tá? As tipologias, os pisos, ele vai trazer essas especificações. E ao selecionar uma determinada planta, se a gente clicar aqui no código desta planta, ele vai direcionar para o paisagismo digital. No paisagismo digital, a gente vai ter a ficha botânica da planta, né, do item, do mobiliário também, se for o caso, e os fornecedores, tá? Cadastrados. Então, isso facilita, inclusive, na geração do seu orçamento no final do projeto. Agora, nós vamos inserir, primeiramente, uma grama, né, nessa região aqui. E também vamos criar um canteiro curvo na lateral direita desse jardim de inverno. Tá? Então, para criar esse canteiro, nós vamos utilizar a Polyline. É importante sempre que o Snap, tá? A tecla F3, esteja ativada, e a gente vai ativar a opção Arco da Polyline. Então, digitar a letra A e em seguida digitar a letra D para determinar a direção dessa linha curva que a gente vai fazer. Feito isso, é só ir clicando e criando esse contorno mais orgânico no seu terreno. Isso facilita para o futuro preenchimento com achuras e também facilita a edição desta forma, tá? Agora que a gente já criou essas regiões, né, a gente pode inserir os itens. Então, já está no filtro de plantas. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser filtrar aqui por tipo. Vou filtrar por grama, tá? Vou alterar. A gente pode filtrar por código, por nome popular, por nome científico. Eu vou deixar o código. E aí a gente vai selecionar essa grama, código Zoma, tá? Uma zoísia. Feito isso, nessa nova caixa aqui ao lado, nós temos os esquemas de implantação
desse item. Então, temos a altura da muda, o diâmetro da copa da planta adulta, o diâmetro na altura do peito, a altura da planta e o espaçamento, né, de plantio entre uma espécie e outra. Esses valores já são determinados de acordo com as especificações botânicas, mas podem ser alterados. Nessa caixinha agora nós temos a representação do item no projeto. Então, no caso de gramas ou de espécies que são plantadas em área, nós utilizamos essa primeira seção de área, tá? Então, aqui nós vamos escolher o tipo de achura. Note também que há uma miniatura ao lado ali mostrando o exemplo do tipo de achura que está sendo escolhido, tá? Então, a gente consegue ter a visualização do que a gente vai inserir ali. Então, aqui neste caso, eu vou inserir uma achura colorida. Tá? Aí, ali a representação. Nessa seta verde, nós conseguimos alterar o tipo, o padrão da achura, o tipo da achura. Então, clicando nesse ícone do binóculo, ele vai carregar todas as achuras disponíveis no banco de dados do sistema. Então, nós temos aqui uma série de achuras, é só escolher, né, a que for mais adequada. E aqui nessas outras caixinhas nós conseguimos alterar as cores dessas achuras, né? Seja a cor de fundo ou a cor do próprio padrão da achura também é possível alterar, tá? Feito isso, nós temos as formas de inserção dessa achura, tá? Nós podemos clicar com um novo polígono ou podemos preencher uma polyline existente, subtrair uma polyline ou preencher com boundary. Nesse caso, como nós determinamos e desejamos preencher uma região já delimitada, vamos usar o preenche com boundary. Clica dentro dela e ele preencheu, tá? Agora, nós vamos preencher essa região ali dentro dessa forma orgânica. Então, a gente vai alterar o filtro e vamos digitar, alterar para todos o padrão de busca e pesquisar uma Tagetes. A gente escreve aqui Tagetes, seleciona a que a gente quer. A representação já está definida, mas a gente pode alterar se quiser. Eu vou continuar usando a representação da achura colorida e também vou utilizar o preenchimento com boundary. Então, vou selecionar e vou clicar dentro desse polígono que eu havia desenhado anteriormente. E a achura foi inserida. Tá? O próximo passo, agora, seria escolher palmeiras. Então, nós vamos mudar o filtro para palmeira e vamos escolher alguma palmeira. Eu vou alterar para código, tá? E vou utilizar essa aqui, ADME, de código ADME. Novamente o padrão. E agora vamos alterar a representação. Só que vamos utilizar o bloco em unidade, porque vamos inserir unidades e não vamos fazer o preenchimento de uma área. Aí a gente escolhe se a gente quer um bloco simples, que é mais leve, ou um bloco detalhado, tá? E em seguida a gente escolhe o tipo de representação. Então, nesse caso, pode ser planta baixa, elevação, modelo 3D, elevação 3D, nós escolheremos a planta baixa. E o padrão. Note novamente que a miniatura vai sendo mostrada para que a gente visualize, né, os tipos de representação. E vamos escolher a opção de colorido, preenchido, degradê ou preto e branco. Eu vou colocar a opção preenchido, tá? Agora, ao lado, nós temos as formas de inserção. Nós podemos utilizar o novo polígono simples, que ele vai fazer uma linha, né? A gente determina uma linha e ele vai preencher essa linha. O novo polígono duplo, que faz 2 linhas, o triplo faz 3, e essa distribuição com espaçamento constante. Então, aonde a gente clicar, a gente pode clicar em qualquer forma, mas ele vai inserir sempre com o mesmo espaçamento. E o livre com espaçamento variável, que é onde ele clica, ele insere, tá? Esse é o espaçamento, a definição que eu usei de distribuição livre com espaçamento constante, tá? Agora que nós inserimos, nós vamos alterar para mobiliário. E vou digitar aqui uma rede, por exemplo. A gente vai inserir uma rede autoportante. Novamente a escolha da representação, só que agora iremos utilizar a inserção por unidade, porque nós vamos inserir somente 2 itens, tá?
que a gente consegue ver mais detalhadamente a representação, o modelo do desenho, e vamos inserir a unidade. Então, vou clicar nessa opção de inserir um único item. Vou definir o ponto onde eu quero inserir o meu mobiliário. A gente pode rotacionar e ajustar isso depois utilizando, inclusive, os comandos do próprio CAD. Tá? Agora que está ajustado, eu vou usar o Rotate, que é um comando do próprio CAD. Para ajustar melhor o posicionamento desse item. A gente pode, inclusive, mover, né, todos os itens inseridos anteriormente, como se faz com qualquer objeto no CAD, normalmente. Então, a gente ajusta a posição desejada. Tá? Feito isso, nós vamos inserir agora um piso, tá? Na região de cima aqui do projeto, ao redor da piscina. Tá? Então, nós vamos, na verdade, inserir 2 pisos diferenciados. Então, primeira coisa é selecionar novamente uma polyline. Vamos mostrar aqui uma outra forma de inserção. Então, agora eu vou contornando a região onde eu vou querer inserir um tipo de piso, sempre com polyline, para garantir que a região vai ser fechada, né, ao fim. Pronto, já criei a minha polyline. Agora, vou fazer o seguinte, vou selecionar piso e vou inserir um piso de pedra portuguesa. Pedra São Tomé, ao redor da piscina. Configuro o tipo de representação, coloco para Ashura também, tá? E vou utilizar a opção de preenche uma polyline ou uma spline existente. E é só clicar sobre essa polyline e aí ele já vai preencher o interior desta região. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com o piso, só que do outro lado da piscina. Selecionamos a polyline, desenhamos, contornamos essa piscina e a área que a gente quer inserir o piso. Tá? Vamos até o fim, criando uma outra região. Pronto. Agora, nós vamos inserir um piso de deck de madeira. Então, é só digitar aqui, deck. Tá? Aí, mesma coisa, utilizamos a Ashura e, novamente, o preenche uma polyline ou uma spline existente. E aí, ele já inseriu o nosso piso ao redor da piscina, tá? Agora, nós podemos ver que esse mesmo procedimento é realizado para todos os outros itens de paisagismo ao redor da casa, né? A inserção é a mesma, tá? Os modos de inserção, a utilização das linhas. Vemos agora essa opção aqui de informa. A gente consegue clicar sobre o item, sobre qualquer item do projeto e ter a informação detalhada do que se trata, de que objeto é, de que item é. Então, ele vai vir a ficha de dados específicas e a quantificação, tá? A gente consegue inserir a imagem deles no CAD, inserir a chave, selecionar no CAD ou selecionar esse item no Auto Landscape. Isso tudo facilita a nossa busca e a inserção de detalhes do nosso projeto, tá? Agora, a gente pode, na opção chave, inserir as chaves de identificação do item, tá? Então, é só clicar e agora ele vai pedir para selecionar um item. Então, a gente seleciona. É sempre importante se atentar ao que está sendo pedido na barra de comando do CAD. Então, ele está pedindo para selecionar o item e eu vou traçar os pontos aonde eu quero que essa chave seja inserida. E aí, ele inseriu essa chave com a identificação, com o espaçamento. Isso vale também para os mobiliários, tá? A gente consegue inserir chave para mobiliário, para piso, para qualquer objeto que esteja no nosso projeto e que tenha sido inserido através do Auto Landscape. Ele vai reconhecer o objeto
e vai inserir a chave de identificação com a metragem quadrada, tá? Ou a quantificação de tudo deste mesmo item que foi inserido no projeto. Vou fazer mais com essa outra espécie. Esse tipo de identificação é fundamental no projeto paisagístico para permitir a execução da obra depois da identificação clara, tanto por parte do cliente quanto também por parte de quem for executar a obra. Podemos puxar também essa mesma chave de identificação do mobiliário. Tá? Além disso, nós temos também a opção tabela. A gente clica em tabela, clica em quantifique e gera legenda. Ele vai pedir para selecionar o desenho inteiro e em seguida nós vamos apertar Enter. Depois de selecionar o desenho inteiro. Feito isso, ele vai quantificar todos os itens. Então abriu uma nova janelinha. Nessa nova janela a gente pode perceber a listagem de todos os itens inseridos no projeto, só que divididos em categorias. Então a primeira listagem é de plantas. Em seguida, nós vamos ter os mobiliários inseridos, os pisos inseridos com o tipo e as metragens quadradas. Isso também vale para as plantas de forração. E os divisores, no caso de termos inserido divisores, tá? Aí, agora o que faremos? Nós vamos inserir os divisores. Então, nós vamos selecionar a polyline. Nós vamos aqui criar o contorno do nosso muro, né? A gente vai inserir um muro nessa edificação, tá? Sempre com a polyline. Então, vamos desenhando aqui esse contorno do muro, tá? Ele vai ficar até o final ali em volta do jardim de inverno. Feito isso, nós vamos no filtro de buscas. Vamos alterar para divisores. Podemos filtrar para facilitar o tipo. A gente pode alterar o tipo para muro, né, que é o que a gente está querendo pesquisar agora. E eu vou inserir um muro de pedra, por exemplo, tá? Vai ser CMU PD7. E aí vamos utilizar essa opção. Tem a opção de novo polígono, que é para você desenhar, e a opção de converter uma polyline. Então, a gente vai usar essa e vai selecionar as polylines que a gente desenhou para ser o contorno do muro. E aí ele já criou e quantificou este divisor. Então, a gente vai novamente em tabela, seleciona o desenho inteiro, aperta Enter. E aí agora, se a gente vem em divisor, a gente já tem a quantificação desse muro. Dos mobiliários, novamente, dos pisos, tá? Então, a gente tem a especificação e quantificação. Nessa aba coluna, a gente pode ocultar determinados itens que não devem ser inseridos, né, exibidos na tabela. Então, isso diminui o tamanho da tabela. E aí, a gente pode, agora, selecionar a opção Insere Legenda. Note que a legenda foi inserida no ponto onde a gente determinou, tá? A legenda com a especificação da metragem, a quantificação dos itens, o tipo, época de floração, todos os detalhes que a gente desejou inserir nessa tabela. A gente consegue inserir a legenda agora para mobiliários, o procedimento é o mesmo. A gente pode voltar e inserir também uma legenda para pisos, para divisores, tá? E ele trouxe, então, a especificação de tudo que a gente inseriu neste projeto, tá? Agora, o que nós faremos? Nós vamos na aba de detalhes, vamos mudar para plantas e podemos inserir os detalhamentos de plantio, esquemas de plantio
de algumas das espécies inseridas neste projeto. Tá? Então, a gente seleciona o lugar e ele inseriu para nós esse detalhamento. Além disso, na aba Fotos, nós podemos configurar em quantas colunas essas fotos devem ser distribuídas nas fotos dos itens e clicamos em Inserir legenda também. Aí é só selecionar o ponto onde ela deve ser inserida. Tá? Aí agora a gente já inseriu. O projeto já está bem detalhado, com as especificações definidas. Agora, o que nós podemos fazer é vir nessa aba Paper Space para criar uma prancha técnica para apresentação. Então, nós clicamos aqui primeiramente em Avançar, que é o assistente de criação do formato. Então, ele vai criar uma prancha no CAD. Aí a gente escolhe primeiro o tamanho, né? O tipo de papel, o formato do papel e a forma com que vai ser inserido, se é horizontal, se é vertical. Agora nós definimos a escala, vou colocar 1 para 250. Existem aqui vários tipos de legenda padrão cadastradas, mas você pode cadastrar o seu próprio carimbo com as informações da sua empresa. Clicando em avançar, automaticamente o projeto já foi inserido com a folha no formato correto, o projeto na escala correta, bastando agora, se for necessário, fazer alguns ajustes a respeito de posicionamento, né, das tabelas, a forma com que a gente quer montar essa prancha. Então, a gente consegue alterar as posições desses itens, dessa tabela e organizar melhor essa prancha. Mas a escala do item e o formato do papel já foi criado automaticamente pelo AutoLandscape para você. Então, isso facilita bastante a criação dessa prancha ser entregue, seja para o seu cliente, seja para execução do projeto, né, para quem for executar. Então, aqui a gente está ajustando, por exemplo, a posição dessas tabelas. E lembrando também que todos os comandos do próprio CAD, eles funcionam da mesma forma, porque o AutoLandscape é um plugin do CAD. Então, as funcionalidades do CAD são as mesmas. A gente aqui pode ajustar essa posição. Posicionamento delas, ajustar a posição dos detalhes, para que a prancha fique mais organizada. A gente pode apagar itens indesejados, porque na verdade essa viewport que o AutoLandscape cria no CAD, seria na verdade uma janela de visualização do próprio projeto. Então você está visualizando por aí o projeto que foi desenhado na aba do Model. E agora a sua prancha está pronta, tá? Então, caso você queira imprimir essa prancha, é importante vir nessa opção Upload. Você vai selecionar, né, o tipo de impressora, a forma como quer imprimir, mas é importante lembrar que junto com o programa, né, ele vai automaticamente o arquivo CTB, que é o arquivo de configuração de penas de linha da Way. Então, isso garante que as cores e as espessuras das linhas do projeto vão ser impressas corretamente. Agora, nós vamos clicar no ícone do Visual Plan para obtermos a planta baixa humanizada e a representação 3D do nosso projeto. Só guardar o Visual Plan ser iniciado. Aí ele vai carregar o nosso arquivo. Ele lê e quantifica, né, esses itens, então demora um pouquinho. E agora, do lado esquerdo da tela, nós temos a representação da planta baixa humanizada e do lado direito o nosso 3D, com a representação dos itens que nós inserimos no nosso projeto, incluindo os divisores, os pisos, tudo que foi determinado lá no AutoLandscape. Agora o Visual Plan trouxe pra gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, tá? Nós vamos identificar aqui essa barra de ferramentas do Visual Plan. Então, temos a opção de terrenos, onde a gente consegue alterar
a visualização de exibição, a inserção de textos, legendas, a aba de organização e a aba também de formatação. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir uma água nessa piscina. Então, a gente seleciona, vem na aba formatação e clica em água. E aí ele converteu e já criou a nossa água, tanto na planta baixa humanizada quanto na representação 3D. Tá? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para criar o volume da nossa edificação. Lembrando que ele vai converter, né, vai aplicar o volume somente se for uma polyline desenhada no CAD. Se não for, a gente vai ter que desenhar ela aqui no próprio programa, contornar essa forma e criar uma polyline, para poder aí sim converter ela ou em volume ou em água. E agora na aba organizar em grupos, nós vamos ocultar os layers para que a gente possa visualizar melhor qual é o contorno da edificação, porque ele traz algumas linhas, né, do CAD. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente selecionou a polyline de contorno da edificação, vamos na aba formatação e clicamos em volume. Nota que ele sumiu daqui porque o layer estava oculto, mas ele criou o volume no 3D. Agora, essas linhas todas que sobraram, nós podemos apagar porque foram as linhas trazidas do CAD, mas elas não servem mais para a construção do nosso projeto aqui no Visual Plan. Então, agora nós vamos habilitando novamente os layers. Plantas, pisos, divisores, mobiliários. E aí, o nosso projeto já apareceu novamente completo aqui na visualização em planta baixa humanizada. Agora nós podemos retirar essa borda de contorno da piscina. Para isso a gente seleciona, vem na aba formatação e na opção borda. Selecionamos a opção de transparência. Isso dá um acabamento melhor. Vamos fazer o mesmo com volume, borda. A gente vai mudar de novo para transparente e ele vai retirar o contorno do volume também. Isso deixa mais interessante a sua apresentação em planta baixa. Outro recurso é alterar a opacidade das forrações justamente para dar a sensação de profundidade. Então aqui a gente seleciona o item e nessa opção a gente altera a opacidade. Vamos fazer isso para todas as gramas inseridas no projeto. Tá? Vamos colocar uma opacidade de 80%. Isso valoriza a nossa fotomontagem e permite a sensação de profundidade. Agora, a gente também consegue configurar a questão de brilho, fazer os ajustes de brilho e a questão de sombras de todos os itens inseridos no projeto. Então, existe a opção sem sombra, sombra detalhada e a sombra simples. Vou deixar a sombra simples mesmo nesses objetos. Tá? Nós podemos alterar também a questão da sombra, a opacidade da sombra, para deixar ela mais natural e mais adequada ao que a gente quer. Então, vou deixar, por exemplo, essa aqui, uma sombra mais clara, tá? A gente pode fazer esse mesmo procedimento com todas as outras árvores, os outros itens do projeto. A gente consegue ter a visualização dessa planta baixa de uma forma muito rápida, muito simples, gerada automaticamente pelo Visual Plan, e a gente consegue mover também os itens aqui na planta baixa humanizada. Só clicar e arrastar. E aí, as alterações que a gente faz aqui na planta baixa humanizada, elas refletem no 3D, mas o 3D não permite edição. Edição ou modificação é somente no 2D. E a gente altera também as formas de representação. Então, podemos alterar para elevação, no caso, por exemplo, no 3D, as plantas elas vão ser, na verdade, uma foto, a imagem da foto voltada sempre para a câmera. Ou a representação em asterisco, que permite
um volume, né, a impressão de volume. Além disso, a gente consegue alterar a elevação desses itens no terreno, tá? Então, a distância desses itens ao chão, em relação ao chão. Então, é nesta aba. A gente consegue rotacionar o 3D com o botão direito do mouse pressionado. E agora, nós podemos, inclusive, renderizar a nossa área de trabalho em 3D. Então, nós vamos clicar em Render, na aba Organizar, e aguardar o projeto abrir. Agora, nessa tela de configuração, a gente vai selecionar as configurações do nosso renderizador. Tá? É importante verificar, inclusive, a questão de desempenho da sua máquina para isso. De acordo com as configurações, clicar em OK. É só aguardar o nosso projeto ser aberto no renderizador. Ele está carregando. Só aguardar, porque realmente são muitas entidades no projeto para o renderizador conseguir desenhar, né? E aí agora, nosso projeto já foi aberto na tela do Visual Render, que é o nosso renderizador. Então, se a gente reparar, a qualidade do 3D aqui já está bem superior à mostrada na área de trabalho do Visual Plan, tá? Então, já não existe serrilhado, os materiais estão com um aspecto mais realista, tá? Então, a gente consegue rotacionar esse objeto e verificar a melhor posição para o que a gente vai querer fazer. Então, a gente tem algumas opções de ferramentas nesse renderizador. Podemos, no lado direito da tela, nós vimos aqui a opção de fotografar, por exemplo. Então, a gente vai tirar uma foto. A gente escolhe a posição. A gente tem do lado direito da tela uma série de efeitos. Nós podemos clicar em algum deles e clicar em fotografar para gerar a nossa imagem. Feito isso, a gente salva ela no lugar desejado. Depois a gente pode voltar e a outra possibilidade que nós temos seria de gravar um vídeo do seu projeto. Então, a gente clica em gravar, tá? E aí a gente consegue fazer algumas configurações. Os efeitos disponíveis também são os mesmos das fotos, os efeitos de iluminação, de HDR, posterize, preto e branco, tá? A gente consegue aplicar esses efeitos também ao vídeo. Então, a gente aqui pode, primeiro, antes de gravar, a gente ajusta para uma posição adequada, tá? A gente pode clicar ali em caminhar e agora a gente consegue, apertando o botão W, a gente consegue caminhar pelo nosso projeto e clicar em gravar. Então, a gente consegue ir caminhando. A tecla D, ela muda a direção do seu trajeto, né? Do seu percurso. Então, a gente consegue ir percorrendo o projeto e gerar um vídeo muito interessante. Aí, de perto, a gente consegue ver o detalhamento dos materiais. E, para finalizar, clique em parar. Ele vai perguntar se deseja renderizar. A gente coloca que sim. Ele vai pedir para salvar esse vídeo, então a gente vai dar um nome a este vídeo e aí ele vai renderizar o seu projeto. Feito isso, a gente pode vir na aba de exibir, pode fechar e vir na aba de exibir para configurar as formas de exibição. Então, a gente pode, inclusive, criar uma prancha desse projeto para ser entregue. Então, a gente vem aqui na opção papel, determinamos as dimensões da folha que a gente vai querer imprimir. Aqui neste caso, por exemplo, eu vou colocar as dimensões de 1:2 e aí ele vai criar a folha, né, no formato que a gente determinou.
A gente pode, inclusive, clicar em margens, escolher um tipo de margem padronizada. Depois a gente clica em mostrar margem. E em seguida a gente vai na opção de criar, para criar uma viewport, que é a tela de visualização, uma janela de visualização do projeto. E a gente pode usar a margem, inclusive, como recurso. E aí nós vemos o projeto na planta baixa humanizada inserido aqui. Agora, nós podemos vir na opção escala, escolher a escala que for mais adequada para o nosso projeto. Vou escolher aqui, por exemplo, 1 para 125, tá? Que é uma escala compatível com a imagem que dá para detalhar bastante. E aí, nós podemos perceber que a escala numérica foi inserida num canto e a escala gráfica foi inserida no outro canto automaticamente. E ela muda, né, de acordo com a escala que a gente define para o desenho. A gente pode, inclusive, ocultar alguma dessas escalas, se a gente quiser. Tá? A escala de texto, a escala gráfica, a gente pode escolher qual que a gente quer utilizar no projeto, ou se a gente quer, de repente, deixar as duas, tá? Agora, na aba inserir, em legenda, nós conseguimos inserir a legenda do nosso projeto. Então, automaticamente, ele inseriu a legenda de plantas, com a listagem, a quantificação de todas as plantas usadas. A gente vai voltar agora na aba formatação, para poder configurar ou editar essa legenda, tá? Eu vou ainda na aba de exibição agora e alterar a escala do desenho, para a legenda poder caber dentro da folha. Então, diminuir e clico em posicionar para mover o meu desenho para a posição que eu quiser. Agora, seleciono a minha tabela e movo e coloco ela na posição adequada. Posso voltar na aba inserir, em legenda, ele vai inserir a mesma legenda, uma legenda de plantas. Com ela selecionada, eu vou na aba formatação e altero o tipo de legenda para piso. E aí ele inseriu a legenda de piso. Posso fazer o mesmo procedimento para inserir qualquer tipo de legenda. Inclusive eu posso configurar a legenda, né? Alterar as cores, alterar os padrões. Então vou inserir de novo a legenda. A gente posiciona. Vamos em formatação e vou alterar para a legenda de mobiliários, por exemplo. Aí ele gerou a nossa legenda com os mobiliários inseridos no projeto. É só posicionar. Insiro a legenda novamente. Vou alterar para divisores. E posiciono. Tá? Agora, posso dar um zoom aqui, a gente vê a nossa planta baixa humanizada, bem detalhada. Agora, para exportar este item, a gente pode ocultar a opção de margem e pode incluir uma nova página se a gente quiser. Então, eu posso inserir várias páginas dentro do mesmo arquivo, tá? E agora, para exportar, a gente vai em arquivo, exportar imagens. Aí a gente vai clicar em opções. Já está marcado ali páginas. Então, a gente seleciona as páginas que devem ser imprimidas, clicamos em exportar e damos um nome. Aí ele exportou. Se a gente minimizar, e selecionar o nosso projeto, ele vai estar aqui na nossa área de trabalho. A imagem da nossa prancha pronta para impressão e para ser entregue para o seu cliente.
com a planta baixa humanizada e a descrição dos itens do seu projeto, tá? Agora, nós podemos também exportar, por exemplo, só a área de trabalho 2D, que é a área da planta baixa, ou a área de trabalho 3D, que é a visualização do 3D. Além disso, para clicar em salvar, nós vamos salvar um arquivo LND, é um arquivo editável desse seu projeto no Visual Plan. Então, sempre que precisar abrir o Visual Plan e editar alguma coisa, você já não vai precisar abrir o CAD, você já pode abrir direto por esse arquivo. Tá? Aí na nossa tela de trabalho, nós podemos agora minimizar o Visual Plan e vamos voltar para a tela do Auto Landscape para gerar o orçamento do nosso projeto. Também de uma forma bem simples, de uma forma muito rápida. Então, nessa tabela ainda de legenda, a mesma tabela que a gente inseriu, a legenda dos itens, a gente tem a opção de gerar orçamento. Tá? Então, é só clicar em gerar orçamento, ele vai pedir para a gente dar um nome. Então, eu vou inserir um nome, escolher um local para salvar. Salvar como orçamento. E aí, automaticamente, esse orçamento ele vai ser aberto no Calc Landscape, que é o programa de orçamento que vai junto com o Auto Landscape. Aí ele já abriu a tela do Calc. Vou maximizar. Agora, nessa parte, nós temos a listagem de todos os itens inseridos no projeto, com as quantidades inseridas, tá? E aí, a gente tem que configurar, né, acrescentar os preços específicos para cada item, né? O preço que a gente quer inserir para que o programa consiga gerar o orçamento, tá? Então, o que a gente pode fazer? Nessa aba de cadastro, a gente consegue cadastrar as composições, insumos e os fornecedores, tá? Então, a gente pode preencher os dados nessa aba de fornecedores. A gente consegue fazer o upload e o download da lista de fornecedores cadastrados no Paisagismo Digital. Se você for um fornecedor, você faz o upload da lista de preços, da sua relação de preços para esses itens inseridos no projeto. Tá? Se a gente for na aba de orçamento, a gente consegue cadastrar os preços específicos para esses itens, para cada um desses itens, para que o programa consiga gerar, e conseguimos associar um fornecedor e comparar esses preços de acordo com os fornecedores. Inclusive, essa janela a gente consegue imprimir para mostrar para o seu cliente, a fim de fazer um orçamento mais correto. E na aba de composições complementares, a gente pode acrescentar algumas composições. Então, ele já traz várias composições listadas com preços de acordo com as médias nacionais que podem ser alterados também. Tá? Então, basta clicar, selecionar a atividade complementar e alterar a quantidade. E aí ele já vai gerar também essa questão da estimativa de custo e o orçamento. Esse valor vai ser agregado ao orçamento. Clicando em insumos, em gera a lista de insumos, o programa automaticamente vai gerar a lista de tudo que é necessário para inserir, né, para implantar este projeto. Tá? Então, ele já gera a lista de insumos automaticamente. E na aba Projeto, nós temos aqui a visualização em planta baixa, humanizada do seu projeto. Então, a mesma visualização que a gente tem no Visual Plan, ela foi trazida aqui para o Calc Landscape. E aí, selecionando cada um desses itens, a gente consegue saber exatamente do que se trata, né? Qual item que é e a informação de cada um deles específica. E a gente pode incluir ou excluir algum item do orçamento através
dessa aba projeto. É só criar e incluir itens, tá? Se você quiser informação sobre o item, é só clicar na opção item. Selecionando a aba início e em seguida a opção imprimir, nós conseguimos obter relatórios de orçamento, né? Aqui uma série de relatórios, né? De modelos de relatórios, tá? Então, eu vou selecionar um aqui, vou clicar em pré-visualiza, e aí ele vai trazer o orçamento completo com o BDI e os insumos, as composições e as fotos. Tá? Ele vai trazer o detalhamento completo nesses modelos de orçamento. Inclusive, é possível alterar a logomarca, clicando em proprietário e inserindo a logomarca da sua empresa e os seus dados. Para imprimir em PDF, é só clicar em imprimir e selecionar uma impressora de PDF que você tenha no seu computador instalada. E aí você consegue enviar esse arquivo para o seu cliente de uma forma muito simples. Além disso, tem uma série de outros tipos de orçamento. A gente pode ainda exportar esse orçamento para Excel, para TXT ou para HTML, caso você queira abrir em outro programa essa planilha, tá? Então, o AutoLandscape ele traz o Visual Plan, né, com a planta baixa humanizada, o 3D, além do desenho técnico, e um orçamento realizado de uma forma bastante simples no Calc Landscape.